Fala, queridos e queridas arretadas, sejam bem-vindos a mais um episódio do Clube Arretado, o seu podcast com um bocado de sotaque, um pouquinho de humor e muita ciência. Estamos aqui hoje, eu, Gabriela, eu, Andréa Simone, e eu, Marcelo Veloso, para começarmos um mês endocrinológico. Vai ser um mês e vamos começar assim, devagarzinho. Vamos falar de hipotiroidismo. Vamos embora. Como vocês já sabem, a gente começa pelo caso clínico. A gente tem um paciente de 65 anos que foi admitido na nossa enfermaria por anasarca. Ele é hipertenso, diabético e coronariopata. Nos exames admissionais, ele tem anemia, um TSH de 34 e um T4 livre normal de 1,3. 34 ou 3,4, André? 34. Será que tá alto? Será? Não precisa nem saber o valor de referência. Pois é. E aí, no final, a gente vai conversar com vocês sobre esse paciente. E aí vamos começar a falar um pouquinho da definição. Como a gente pode imaginar, o hipotireoidismo ele vai ser uma doença caracterizada por uma deficiência da glândula tireoide, seja por um problema na própria glândula, ou seja, por um problema exógeno, né? Então, a gente vai definir o hipotireoidismo como a presença, né, a diminuição do T4 livre. Então, o paciente tem T4 livre reduzido, a gente tem o hipotireoidismo definido. A gente vai falar um pouquinho também de hipotireoidismo subclínico, em que essa condição não acontece, né? Você vai ter o T4 normal, mas o paciente vai ter só uma elevação do TSH, que vai ocorrer na maioria dos casos, né, no hipotireoidismo clínico propriamente dito, por conta do feedback negativo que a gente vai ter, né? Eu tenho uma diminuição do T4 e eu vou ter um aumento do TRH compensatório. Perfeito. Agora, por que é importante, Gabi, a gente falar sobre hipotireoidismo? Vamos entender a grandeza do hipotireoidismo, o quanto ele é prevalente. Os dados brasileiros ainda são muito escassos, mas os dados americanos colocam a prevalência de 0,3% a 3,7%. Então, assim, é muita gente. Da coisa. população inteira, Isso. né? Na Europa, essa margem é um pouquinho maior. Ele bota de 0,2% a 5,2%. Então, assim, é muita gente com hipotireoidismo. Isso. E existem algumas populações que vão ser ter uma chance acometidas. maior de ter esse hipotireoidismo. São as mulheres, os pacientes idosos com mais de 65 anos, pacientes brancos, mas isso também é bem polêmico na literatura. E principalmente pra gente, já que a gente tem uma mistura genética muito grande, né? Isso. Doenças autoimunes também vão ter, tudo que a gente fala, né? Uma doença autoimune chama Puxa a outra. outra. Isso. Então acaba que o hipotireoidismo é uma doença pode ser uma doença autoimune, na verdade. A principal etiologia que a gente vai Isso. conversar, né? E quem já tem uma doença autoimune, diabetes tipo 1, isso vai fazer com que tenha uma chance maior de desenvolver esse hipotireoidismo. Doença de Addison também, né? Insuficiência Isso. adrenal. Inclusive, existe uma entidade, né? Que são as doenças endócrinas múltiplas, né? As síndromes endócrinas Isso. múltiplas em que o hipotireoidismo vai estar presente. Isso. Outras doenças que também têm um risco aumentado de desenvolver o hipotireoidismo são síndrome de Turner e síndrome de Down. A gente tem que estar atento também a esses pacientes. Isso. E aí, assim, já que você falou um pouquinho, né, de uma doença autoimune puxar a outra, eu vou entrar na classificação. Ué, o que tem a ver uma coisa com a outra, né? É porque, assim, uma das classificações que a gente tem do hipotireoidismo é o hipotireoidismo primário. E a principal causa do hipotireoidismo primário é a tireoidite de Hashimoto, na grande maioria dos lugares, né? Aqui no Brasil também, a causa principal é a tireoidite de Hashimoto. Então, a gente tem o primário. O que é um hipotireoidismo primário? É quando a origem está ali na tireoide. Então, a gente pode ter uma doença autoimune, como a tireoidite. A gente pode ter iatrogenias, paciente que está fazendo uma superdose, né, de propiltiracil, tapazol. Para o tratamento de do hipertireoidismo. Ou tirou a tireoide, né? Fez uma tireoidectomia. Isso, exatamente, né? Outra causa que é bem frequente, não vou dizer que é bem frequente, mas que a gente precisa sempre estar atento é o uso de medicações. Amiodarona, lítio, rifampicina, que aqui no Brasil a gente usa muito, né? Porque a gente tem muito caso de tuberculose. E é o tratamento, né? São medicações muito comuns na prática clínica. Isso, exatamente. Uma que, assim, já foi, inclusive, a primeira causa é a deficiência de iodo, né? Hoje, na maioria dos países, não mais. Tá mais naqueles países pobres, né? Na África subsaariana ainda é um problema. Inclusive, estudando, eu vi uma coisa super interessante. Não só a deficiência de iodo que causa o hipotireoidismo, como o excesso de iodo também. Sim. Exatamente. E aí, pegando esse gancho, a gente tá falando aqui das causas primárias.
Ou seja, são causas que vão afetar diretamente a tireoide, a glândula que vai estar produzindo o T3 e o T4. Mas se a gente lembrar, antes da tireoide, a tireoide vai produzir o T3 e o T4 sobre o estímulo do TSH, né? Quando eu tenho um problema ali no TSH, eu não consigo produzir o TSH, não consigo liberar esse TSH, eu digo que essa causa ela é secundária. E se mais do que isso, o problema for no TRH, que é produzido lá no hipotálamo, eu digo que essa causa é terciária. E essas duas causas, secundárias e terciárias, elas são causas centrais. Então a gente vai pensar nelas, a gente vai pensar geralmente num tumor de pituitária, a gente vai pensar geralmente num trauma, infecção do sistema nervoso central, que vão diminuir a produção desses hormônios, e aí a tireoide está funcionando, mas ela não vai ter o estímulo para produzir e liberar o T4 e o T3. E lembrando também que são causas extremamente raras. Estima-se de 1 a 2%, mais ou menos, dos casos de hipotireoidismo, que seria por hipotireoidismo central. Isso, e aí na prática não vai ser tão difícil de dar o diagnóstico da secundária, porque a gente vai ver que vai ter uma coisa estranha, né? Geralmente no hipotireoidismo você vai ter o T4 livre baixo e o TSH alto. Quando eu tenho os dois baixos, então eu sei que o problema precisa ir atrás de outra coisa. Isso, e aí você vai E que o atrás problema seria central, né? geralmente imagem de sistema nervoso central para procurar principalmente tumor de pituitária. Isso. Bom, agora a gente já sabe como classificar o hipotireoidismo. Agora a gente precisa saber qual é o paciente que a gente vai suspeitar e como a gente vai agir frente a isso. Bom, aí a gente vai falar dos sinais e sintomas, que são extremamente inespecíficos. Eu tô com uma preguiça, deve ser a tireoide, né? Eu Quando não o paciente chega, doutor, eu tenho tireoide. Tenho tireoide. Ainda bem que você Rapaz, tem tireoide. olha, eu não como nada e tô engordando. Deve ser a coitada da tireoide. Isso, Bichinha, exatamente. sempre leva a culpa. Tem um levantamento interessante que mostra que a apresentação mais específica é intolerância ao frio e alteração de memória em mulheres jovens. Só que, ainda assim, é uma especificidade de 40%. Baixíssimo. É muito Né? baixa, então Isso. assim... Mas, assim... Eu já ia dizer que eu tinha que examinar minha tireoide. Aí se chama privação de sono do residente. É. Mas, assim, o que a gente... quando é que a gente vai pensar, né? De maneira geral, sinais e sintomas relacionados a uma Baixa do diminuição metabolismo. do metabolismo, uma lentificação. Então, realmente, um ganho de peso discreto entra, né? Mas, assim, Olha a nem residência sempre, aí. nem sempre é culpa da tireoide, né? Edema, queda de cabelo, fadiga, dispneia aos esforços, né? O hipotireoidismo tem uma relação com problemas cardíacos. Isso. Então, assim, é isso. Se o paciente, você tem a impressão que o paciente está mais lentificado em seus pensamentos, em sua fala, uma fala mais arrastada, por isso que entra no diagnóstico diferencial, por exemplo, de síndromes demenciais. Isso. São as demências que a gente chama de Reversíveis. causas reversíveis, né? Isso. Uma coisa que é muito comum, que às vezes o psiquiatra vai lá e dá o diagnóstico sem pedir, né? Depressão, né? Isso. Transtornos do humor. Isso. Seja também os ansiosos, né? Pro lado da hipertiroidismo, Isso. mas outra coisa que a Andrea pega muito, né? Constipação, Uhum. principalmente no paciente idoso, a gente tem que Isso. pensar. Isso. Queda, né, de pelo e Isso, diminuição queda da de pelificação. cabelo. Então, Uhum. vejam que são alterações muito inespecíficas. E que Isso. geralmente a gente não vai ser uma ou outra que vai fazer a gente pensar. Geralmente é É uma o conjunto. conjunção. Isso. Ou quando a gente tem assim, não conseguiu achar outra causa, faz Isso. parte ali do diagnóstico diferencial. Assim como de síndromes edemigênicas também, né? A gente tem que pedir função tireoidiana, faz parte do diagnóstico diferencial, mas não tem aquele assim que, Clássico. tem isso, né? Classicão. Tem isso. Nenhum sinal patognomônico, Isso. nada disso. Isso. Infertilidade também é uma coisa que é comum, Isso. principalmente em Alteração mulher. menstrual e infertilidade. Também tem que pensar. E o exame físico ajuda alguma coisa? Ajuda. Mas assim, o exame físico ele é muito dependente de quão grave seja esse hipotireoidismo. A principal causa, pensando na tireoidite de Hashimoto, vai ser bócio. Né? O paciente que se apresenta com bócio não é tão difícil quando tem aquele bócio mais proeminente. Mas bócios mais discretos, por exemplo, podem ter uma dificuldade de a gente palpar no exame físico, né? Outra coisa, a Andrea falou de lentificação do metabolismo do paciente. Então, se a gente parar para pensar nisso, o paciente ele pode fazer uma bradicardia. Outra coisa que é bem interessante é a diminuição da pressão de pulso. Geralmente o paciente ele faz o que a gente chama de hipertensão diastólica. O paciente está com
13/10 de pressão. Uhum. Opa, a gente pode pensar em hipotireoidismo nesse tipo de paciente também. Outra coisa do exame físico muito interessante para os neuros de plantão, né? Hiporreflexia. Isso, A diminuição gente também pode Aham. ver. pode acontecer. E aí tem outras... diminui o metabolismo. Hipotermia, aquele paciente que está com temperaturas sempre mais baixas. Uhum. A gente pode ter macroglossia, né? Então aumento do volume da língua. E outra que também faz parte do diagnóstico diferencial, em outras condições que a gente já conversou aqui, lá no episódio de síndrome nefrótica, são os edemas. Então é edema periorbitário, edema de membros inferiores, derrames cavitários. E todo mundo esquece da tireoide na hora de analisar uma nasarca. Isso. Todo mundo esquece. Exatamente. Aí vê só, né? A gente viu que os sinais e sintomas não ajudam tanto, também nada assim no exame físico, né? E como é que a gente vai bater o martelo, né? Como Isso. é que a gente vai diagnosticar, né? Bom, então a gente precisa. O que é visto para a gente fazer o diagnóstico? O diagnóstico acaba sendo mais laboratorial. Isso. Então, o que é? O exame de primeira linha para o diagnóstico é o TSH, certo? E a gente pode utilizar o T4 livre para aumentar a acurácia do diagnóstico. Então, para a gente dar o diagnóstico de hipotireoidismo, a gente precisa usar o TSH e o T4 livre. T3, T3 reverso, vão ter outras indicações ou nem tem indicação. Isso. Isso, Na maioria das É. vezes vai ser o especialista que vai pedir Isso. para condições bem específicas. Então, não Isso. vamos gastar nosso dinheirinho à toa, né? Isso. Não vamos falir o SUS nesse plano de saúde, né? E aí vê uma coisa que é interessante que Gabi falou. Vê que ela falou em TSH. A gente muitas vezes acaba pedindo TSH e T4 junto porque a gente sabe que existe uma demora, uma dificuldade de acesso. Mas não precisa. Isso. Isso. O diagnóstico, né, vai vir ali pelo TSH. Isso. Mas, na prática, a gente termina pedindo junto. Porque ele aumenta a acurácia, então Isso. acaba que Né? facilita, ajuda. Isso. Lembrando sempre que dosar a função tireoidiana, dosar TSH e T4 no paciente internado não tem tanta validade. E além disso, principalmente se o paciente estiver num ambiente crítico, né? Que eles podem vir alterados e não refletir uma doença. É a famosa síndrome do eutiroidiano doente, que ele Isso. pode ou aumentar a produção de hormônio tireoidiano ou diminuir de T4 transitoriamente, enquanto o TSH vai estar normal, porque ele está passando por um estresse metabólico e é esperado que ele mude realmente para fazer essa... É como se fosse o termostato, né? A Isso. tireoide é o termostato do corpo. Isso. Inclusive, caiu na prova do R3, tá certo? Da CSPE esse ano. Eita! Então, assim, tema E quente. Gabi acertou, obviamente, porque, né? É. Então, assim, a gente já viu que o T3, ele não vai entrar, pelo menos, assim, no rastreio, né, no início, Da a gente investigação. não vai pedir T3. Síndrome, cena dos próximos capítulos. T3 é muito útil no diagnóstico, né, de hipertiroidismo na tireotoxicose. Vamos chegar lá. Isso, mas assim, no hipotireoidismo, principalmente no primário, né, ele não vai ter um Função. bom uso. Isso, não vai Então, não peçam. ter isso. E outro exame que muita gente pede é o anti-TPO. Esse merece uma discussão um pouquinho parte. maior. Né? Uma discussão um pouquinho maior. O que é que o anti-TPO vai fazer? Ele é basicamente um anticorpo que vai atacar a tireoide, que vai destruir a tireoide. Então, ele tem uma indicação bem clássica, que é, se você tem o hipotireoidismo diagnosticado, você vai pedir o anti-TPO para identificar se é uma tireoidite autoimune. Que é a principal causa, como a gente Isso, conversou. Exatamente, já é a principal causa, então esse aí está bem indicado. O que se discute hoje em dia? Se vale a pena colocar o anti-TPO no rastreio, né? Ou então não no rastreio, Mas nesse logo de diagnóstico. início. Isso, mesmo que o paciente seja sintomático, mesmo que você esteja suspeitando, mas já colocar de início. E tem gente que discute no rastreio, né? Veja só, existe uma entidade, né, chamada doença autoimune da tireoide, que ela ainda não é o hipotireoidismo, mas 25% das pessoas que têm essa apresentação vão caminhar para hipotireoidismo. Só que é o seguinte, o que é que você faz com a doença autoimune da tireoide? Nada. Nada, né? É você tá tratando o O que exame. vai ajudar? Isso, né? Então, assim, existe essa polêmica por conta disso. Até hoje, os estudos não conseguem demonstrar que tenha um benefício de você começar o tratamento Precocemente. neste momento. Isso, né? Então, e dependendo do seu paciente, você só vai deixá-lo ansioso. Vai deixar ansioso, vai onerar o sistema, não vai mudar a conduta. Então, o ideal é que a gente deixe para pedir se realmente o paciente tiver hipotireoidismo ou no hipotireoidismo subclínico. Isso. Ou em pacientes que
já tem outras doenças autoimunes, aí você pode até Tem um maior considerar risco, né? Isso, né? Mas assim, naquele primeiro momento, ele não vai mudar o tratamento, não vai mudar o manejo do seu paciente. E aí traz até uma outra coisa, né? Que tem uma recomendação de tudo bem. Você pediu anti-TPO, viu que era tireoidite Hashimoto, deu o diagnóstico, não tem por que você também ficar repetindo para ver se o nível vai subir ou descer. Uma Positivo vez é dado positivo. positivo, Isso. ele é positivo, você vai tratar e vida que segue. Isso. Tá, mas vocês estavam falando muito de rastreio. E aí? Faz rastreio, não faz rastreio? Tem muita coisa, não é isso? Parararã. Pois é. As recomendações mais antigas, inclusive, tem um guideline latino-americano com a recomendação de você dosar. 2012. De 2012, Eu tava mais nem na antigo, faculdade ainda. mais antigo. Que diz para você dosar o TSH e o T4 livre dos pacientes acima de 35 anos a cada 5 anos. Porém, essa recomendação já está sendo revisada. Não temos guidelines tão novos de hipotireoidismo, mas a Sociedade Americana, a Sociedade Europeia, já coloca que você só deve fazer esse rastreio em populações selecionadas, não em Isso. todo mundo. Isso. Se o paciente tem sintoma, você vai Isso. atrás. Aí você não é rastreio. Mas aí Isso. rastreio é o paciente que não tem Não tem nada, sintoma. vai fazer aquele Isso. famoso check-up. Isso. Né? Eu só senti falta de uma coisa, Gabi. Diga. Você dizer, olha a polêmica, Ah, porque essa é uma polêmica. polêmica. Mas assim, é uma polêmica que tá se encaminhando. é uma polêmica que tá mais pra, é tipo Isso. terraplanismo, assim, Isso. né? Já tá meio resolvido, pacificado. Isso, assim, já tá se encaminhando para que não precisa ser feito de rotina e a gente só vai fazer para grupos selecionados. E quem são esses grupos? grupos? Esse grupo, né, de pessoas. Então, grávidas precisam. Por que das grávidas? Tem um risco muito grande pro feto, você não Isso. ter. Então, assim, você precisa investigar. Pacientes que já têm outras doenças autoimunes, então se já tem Diabetes tipo 1, outras doença de doenças, Addison, que a gente já sim. tinha comentado. vão ser necessário fazer esse rastreio também. Pacientes que já têm alguma doença de tireoide, já fizeram alguma cirurgia, tem um Passado diagnóstico familiar, né? bócio. Então, assim, qualquer doença na tireoide vai fazer com que a gente investigue. Pacientes que têm história familiar de doença da tireoide ou outras doenças autoimunes, também é importante a gente fazer esse rastreio, principalmente porque os sintomas são inespecíficos. Isso. Né? Sabe um grupo também que, assim, pra mim parece ser importante e o guideline coloca, pacientes que fazem medicações que podem Isso. causar hipotireoidismo, Esses tem que fazer né? anualmente. Amildarona, lítio. Até Então, fenitoína ele coloca como uma Isso. medicação que a gente deve ficar de olho, né? Outra coisa que eu vi no guideline de medicação é a questão do uso de contraste. Ele também Sim. coloca para ser feito esse rastreio. já que é um contraste Iodado. iodado, né? Isso. Faz sentido. Isso. E outra situação que acaba sendo menos frequente, mas como a gente sabe, a gente tem seguidor ouvindo aí a gente dos países da África, por exemplo, são os lugares em que existe deficiência de iodo na população. Esses pacientes também você tem que fazer o rastreio porque eles são de alto risco para desenvolver a doença. Pronto, então assim, a gente já viu os pacientes que a gente vai precisar fazer rastreio. Mas um exame que também é muito pedido de rastreio é a ultrassom de tireoide. Lá E vamos nós, ultrassom de tireoide, né? Tem gente que você vai endócrino, que você já sai com a solicitação de TSH, T4, T3, T3 reverso. TPO, TRAB e ultrassom. Eu não diria nem endócrino, viu? Eu diria mais nutrólogos. Também, não vamos entrar nessa seara, mas vamos falar das indicações. Vamos falar da ultrassom que é melhor, né? Veja, se você tem um paciente que você tem suspeita de nódulo tireoidiano, ou que você deu um diagnóstico de hipotireoidismo, de doença tireoidiana, veio alteração T3, T4, a primeira coisa que você vai fazer é palpar a tireoide do camarada. Você palpou a tireoide e o exame, na palpação, ele foi normal, você não tem indicação de pedir ultrassom de tireoide. Ah, ele tem um bócio. Tem alteração, você vai pedir para dar o diagnóstico. Eu senti ali que pode ter nódulo, pode ter uma massa, eu vou pedir ultrassom. Então, se o exame físico for normal, eu não devo solicitar. Exceto algumas populações específicas que têm um maior risco de câncer de tireoide. Quem são essas pessoas? Uma pessoa que já tinha tido um passado de câncer de tireoide e fez uma tireoidectomia parcial, subtotal, né? Se eu tenho um passado familiar forte, né, de primeiro e segundo grau, para a doença de tireoide, câncer de tireoide, eu também devo rastrear. E os pacientes que têm histórico de uso de radiação na região cervical. Seja porque ele é técnico de radiologia, trabalha com radiação, ou porque fez uma radioterapia, por exemplo, por um outro motivo. Esse paciente ele tem indicação de fazer ultrassom de rastreio. Perfeito. Agora vamos começar a tratar? Vamos começar a tratar. É a parte que todo mundo quer saber, né? Todo mundo fica ansioso, né? E como é que eu trato? Bora lá. Vamos lá. Bom, bora começar a falar então do tratamento do hipotireoidismo
clínico, aquele que a gente não tem dúvida. TSH veio lá em cima e T4 veio lá embaixo. O que é que eu vou fazer? Vou dar o hormônio tireoidiano. Aí veja, a gente falou aqui de 2 hormônios que são produzidos na tireoide. O T3, que é o ativo, e o T4. Eu vou dar qual dos dois? Bom, existe a reposição de T3 e existe a reposição de T4. A triiodtironina e a levotiroxina. Atualmente, a recomendação é que a gente use a levotiroxina, o famoso Puran T4, patrocina a gente. Na Então- grande maioria das situações, né? Isso. Existem algumas exceções. Que você onde- faz, inclusive, isso, associação, Você pode né? associar, Isso. mas aí geralmente esse manejo já Raríssimo, vai ser com o endócrino. E é o endócrino né? que vai fazer. Isso. E precisa Isso. de um acompanhamento bem de perto. E uma coisa que eu li, que eu achei bem interessante, assim, eu não sei se atualmente ainda é assim, mas da última vez que eu chequei, é que aqui no Brasil, não tem a apresentação comercial do T3. Se você quer usar, você tem que fazer Mandar em farmácias manipular. de manipulação, que aí nem sempre a gente Isso. sabe a qualidade. Que não se recomenda porque existe uma dificuldade da manipulação mesmo da droga. Isso vale também para, a gente vai falar de comomixidematoso mais na frente, vale para a apresentação venosa do T4, né, da levotiroxina. Então, deu o diagnóstico, vou começar a levotiroxina. E qual é a dose que a gente usa? Isso daí é assunto que pode dar briga. Mas assim, de forma inicial, é pelo peso. Você vai começar 1,5 a 1,8 microgramas por quilo. Só que a gente tem que tomar cuidado nos pacientes que têm situações especiais. Pacientes mais idosos e principalmente aqueles com doença cardíaca bem conhecida, a gente vai dar uma medicação que vai acelerar o metabolismo. Isso pode aumentar a demanda de O2 e acabar precipitando um infarto ou piorando a insuficiência cardíaca que o paciente já tenha. Nesses pacientes não é bem estabelecida a dose de início, mas tem canto que bota para você começar de 12,5 microgramas a 25 microgramas e ir ajustando a cada 4 semanas em torno de 25 microgramas, né? Então, sei lá, comecei 25 microgramas, daqui a 4 semanas 25, até atingir o meu alvo. Esse ajuste aí de a cada 4 semanas também é polêmico. Então, é exatamente essa Tem polêmica. lugar que é 4, tem lugar que é 6, tem lugar que é 8. Tem lugar que é 12. E tem lugar que é 12, é verdade. Então, assim, esse ajuste também é bem polêmico. Isso. Mas- Menos de 4 meses, menos de 4 4 semanas, não. não. Isso. Então não tem agonia. O paciente tá na enfermaria, chegou com coma mixedematoso. Não adianta ficar pedindo TSH e T4 semanalmente para aumentar. Isso. Vai ser com pelo menos 4 semanas para Só evitar. que a dose que vai ser um pouquinho diferente, que a gente vai Isso, falar lá na isso. frente. Aí vai ser um Isso. pouco mais agressivo. Mas, você tá no ambulatório, você vai deixar para fazer com 10 semanas, 12 semanas. Você tá internado, você vai fazer com menos tempo. Isso. Então a gente precisa usar também o bom senso. Isso. Pronto. E qual é o nosso objetivo? Então, fazendo o T4, qual é o nosso objetivo a ser alcançado? São 3 objetivos. Primeiro, melhorar os sintomas. O paciente tem que ter melhora dos sinais e dos sintomas que ele estava sentindo previamente. Normalizar o TSH, que esse valor não vai ser um valor absoluto fechado para todos. Isso vai depender da idade. Então, assim, a gente tem que individualizar para o paciente, Isso. né? E o último, a gente não fazer um hipertiroidismo iatrogênico. E factício, Né? né? Então, não fazer uma dose a mais. Então, esse é o nosso objetivo com o nosso tratamento. Ô, Gabi, você falou, né, que assim, o alvo, ele muda de acordo com a idade. A gente não vai falar aqui de cada idade, mas como é, assim, quanto mais velho, menor, maior, quanto mais novo, como é que é? Quanto mais velho, a gente tem uma tolerância maior a um TSH maior. Certo. É, bom lembrar esperado assim. que o TSH ele Isso, vá aumentando ele suba conforme com o a tempo. idade, né? Isso. Então, assim, se ele é mais velho, a gente vai ter tolerância maior. É só lembrar da hemoglobina glicada, tudo assim no idoso sempre é um pouquinho maior. A gente é tolerância um sempre pouquinho mais maior. parcimonioso. Isso. E assim, é interessante, uma colega endocrinologista me falou que o TSH ele pode demorar até 6 meses para normalizar. Depois que o T4 tá normal, para ele normalizar, ele pode demorar muito tempo. Então, se o T4 chegou ali na faixa que você quer, não precisa. E o paciente está clinicamente Isso, bem, ele tá assintomático. não precisa de tanto aperreio, porque esse TSH ele vai levar um tempo a mais realmente para normalizar. Outra coisa muito interessante no manejo desses pacientes é que a recomendação é que a gente não tem problema de a gente usar marcas genéricas, tá certo? Desculpa aí por antequarto. Mas o que é que ele diz, né? Ele diz pra gente não trocar o laboratório, porque isso pode interferir na absorção, na biodisponibilidade da medicação e mexer nesses valores que já são tão sensíveis, né? Isso. Então ele pede para não trocar a marca, você ficar com a mesma marca que você estiver usando, né? E dar preferência a isso. E na verdade, para qualquer medicação é recomendado Isso, que a não gente é bom tente você fazer tá isso. trocando, Fica né? trocando, às vezes um tem 90
90% do princípio ativo, ou tem 89%. Para esses pacientes que a dose é em microgramas, Isso. faz muita diferença mesmo. E tem algumas situações que a gente vai precisar fazer esse ajuste antes das 4, das 6, das 8, das 12, das 12 semanas. Quais são essas situações? Se o paciente engravidar no meio do caminho, então a gente vai precisar mudar. Sim. Se aparecer novas doenças, novas comorbidades, introdução de novas medicações, isso também a gente vai precisar mudar. Então, esses pacientes a gente precisa analisar com mais precoce. E outra coisa, alteração do De peso. peso. Porque se o paciente ganhou peso com hipotireoidismo, começou a fazer o tratamento e teve uma perda de peso importante, a gente vai precisar ajustar a dose. Isso, Senão ele vai porque estar a gente- fazendo uma super A dose. gente viu que A gente dose acabou de é falar pelo que é pelo peso. Né? Isso. E aí? E é comum que quando você trate o hipotireoidismo, o paciente perca peso. Isso. Então a gente pode acabar transformando o hipotireoidismo num hipertireoidismo. Iatrogênico. Isso, né? E aí, Gabi falou dos nossos 3 alvos. E o que a gente faz quando não chega nesse alvo? Os não respondedores. Isso, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é checar como está sendo essa tomada da medicação. A levotiroxina é uma medicação chata. Tem né? isso no comprimido chato pra É. tomar? Ela é cheia de namitóxicos, é toda estrela. Então, assim, se o paciente não está respondendo, o que é que você precisa ver? Primeiro, se ele está tomando direitinho a medicação, né? De repente, a gente sabe que tem pacientes que melhorou, para de tomar a medicação. Ou toma um dia, esquece 3. Isso, né? Acontece. Outra coisa que a gente precisa checar é o uso concomitante de outras medicações. Aí entram meus queridos IBPs, né? Então, assim, existe uma alteração, uma interação importante entre determinadas medicações e entre o jejum e a absorção da levotiroxina. Porque o pH gástrico, ele vai interferir na absorção dessa medicação. Então, você tem que checar se ele não está fazendo alguma medicação próxima à levotiroxina. Outras medicações que são bem comuns no uso da prática clínica são o sulfato ferroso. Ele interfere bastante na absorção. E o orlistat, que é muito utilizado para pacientes que têm ganho de peso, né? Uhum. Para tentar reduzir a absorção de gordura. Anticonvulsivantes também, então carbamazepina, fenitoína também estão associados. Isso. Então, assim, você precisa checar se ele está dando esse intervalo entre a levotiroxina e as outras medicações. De quanto tempo esse intervalo? Aí é outra coisa que se discute. Outra polêmica, né? Vai de 30 minutos a 4 horas. É. Na literatura, a gente vai desses extremos. Mas, via né? de regra, a recomendação para você tomar É pelo menos levotiroxina 30 minutos. é Isso. meia hora Pelo antes. menos. Então, pelo menos meia hora de jejum. Então, lembrar que os pacientes, inclusive com sonda nasointeral, precisam pausar a dieta. Isso é uma coisa que a gente teve bastante na Isso. enfermaria, não foi? E tem dificuldade. Isso. Ou você pode tomar à noite depois, mas aí vai ter que esperar 3 a 4 horas depois da última refeição para poder tomar o comprimido. Ai, vai tomar de meia-noite. Cada um veja Às o que vezes, quer. no hospital é a É, forma mais fácil. isso. de ser Inclusive, no guideline, ele coloca que isso melhora a adesão dos pacientes. Que muitas vezes, meia hora antes de comer é mais difícil do que o 4 horas depois de comer. Ah, com certeza. Você já tem que acordar super cedo pra preparar comida. Então é difícil. Aí você toma pra dormir, sei lá, você comeu de 6 horas da noite, toma de 10 da noite, tá tudo Isso, bem. né? Né? Outra coisa que a gente também precisa ver é o tipo de comida que o paciente tá comendo. É outra Café, coisa. Café, proteína de soja, são algumas fibras, são alimentos que também interferem na absorção da levotiroxina. E algumas condições, como por exemplo a H. pylori. Então, você nem pode tomar IBP, nem pode tratar H. pylori. Aí você trata H. pylori, mas aí vai ter que tomar o levotiroxina em outro horário, porque vai estar fazendo Isso. IBP junto. Isso. E aí, assim, tem outra coisa, né? Também existem drogas que vão Aumentar o concorrer efeito, né? e podem aumentar ou diminuir o efeito. Isso. Então, por exemplo, o paciente que faz anticoagulante oral, né? A gente tava falando aqui, parece varfarina, né? Isso. Pois é, ele pode aumentar o efeito e acabar predispondo o paciente a sangramento. Se o paciente toma antidepressivo, inibidor de recaptação de serotonina, tricíclico, ele pode aumentar o efeito e a dose tóxica da medicação. Então a gente tem que tomar cuidado com isso também. Tá, mas aí a gente checou tudo isso, o paciente realmente tá fazendo tudo direitinho. O que é que a gente faz? Aí a gente pede socorro ao endócrino. Manda pro endócrino para ele investigar. Isso, porque assim, existe inclusive a possibilidade que os sintomas do paciente Sejam por outra doença. outro motivo, né? E a gente esteja deixando de tratar. Ou que precisa fazer aquela associação, né, de T3 com T4. Então, aí fica a cargo do especialista. Isso. Bom, de tireoide a gente já falou o clínico, né? Tá o TSH lá aumentar, T4 baixo.
vamos tratar, já sabemos como tratamos. Mas vamos falar agora de outra questão que também é polêmica. Como a gente diagnostica, a gente já sabe, mas como é que a gente e quando a gente trata o hipotireoidismo subclínico? Bom, vocês já entenderam que é o hipotireoidismo subclínico, né? É o paciente que vai ter alteração do TSH, mas vai ter um T4 livre normal. E aí, a gente trata, não trata? Existem algumas condições para a gente tratar, alguns grupos específicos. O primeiro deles é o mais fácil de todos. Se o TSH for acima de 10, persistentemente, né? Lembrar que pode ser uma variação. Então, se ele for persistentemente acima de 10, e a gente trata ele com o hipotireoidismo subclínico. Porque ele tem alta chance de desenvolver hipotireoidismo clínico. Isso. Então você já trata. Agora vamos para o segundo grupo. Se ele for maior do que 7, mas menor do que 10. Aí Entre vai 7 e depender. 10. Isso, aí vai depender. De quê? Vai depender da idade. Lembra que a gente conversou que os idosos a gente tem uma tolerância maior? Então, se o paciente for menor que 65 anos, a gente já vai tratar. Se tiver entre 7 e 10. Se o paciente for acima de 65 anos, aí a gente só trata se ele tiver algum sintoma relacionado à tireoide. Uma queixa de memória, uma astenia, uma fadiga, uma bradicardia inexplicável. Qualquer um dos sintomas que a gente falou lá no Tá, começo. mas aí eu tenho uma pergunta. E é hipotireoidismo subclínico, se ele tem sintomas? Ah, esse nome, aí você reclame com a Sociedade Brasileira, Internacional, Americana, Europeia de Endócrino. Eu tenho meu protesto, porque não faz muito sentido. Subclínico, geralmente a gente usa esse nome quando o paciente tem alteração laboratorial e não tem sintoma. Mas a gente tá vendo que existem situações que o paciente pode sim ser sintomático. Isso. Então, na verdade, talvez o nome fosse melhor um hipotireoidismo leve. Leve, né? Mas É como se chama. é na como se literatura, chama porque né? não tem alteração Isso, do T4. TSH aumentado, T4 normal. Hipotireoidismo subclínico. subclínico. E agora vamos para o terceiro grupo. Vamos supor que o paciente tem um TSH acima do valor de referência do laboratório, mas é menor do que 7. E aí, a gente trata ou não trata? E o paciente tem menor que 65 anos, né? Que seria o primeiro grupo. Isso. Porque E aí? Se tiver acima de 65, Já sabemos né, que não. Não vai tratar. Mas se for menos de 65. Aí a gente vai analisar outros fatores. Então a gente vai ver se o paciente tem um TPO positivo, se ele tem bócio ou se novamente ele tem sintomas muito sugestivos de hipotireoidismo. Isso. Isso. Então, assim, acho que o que dá pra resumir é TSH acima de 10 sempre. Trata todo mundo Isso. acima de 10. Aí, Foi menor do que 10, você vai depende da entre idade. 10 e o valor superior, você vai avaliar isso. situações Idade, específicas. sintomas, né? Isso. Você vai Mas tem um avaliando. grupo também que não tem dúvida que a gente vai tratar o hipotireoidismo subclínico. Que a gente já até comentou, né? Que são as buchudinhas. As gestantes. Então, as gestantes a gente precisa tratar. É um paciente que, se persistir com esse hipotireoidismo, pode trazer malefícios para o feto. Então, a gente vai tratar esse hipotireoidismo subclínico. E, inclusive, se a gestante ela já foi hipotireoideia antes da gestação, você não vai ficar esperando TSH e T4. Você já deve aumentar a dose em cerca de 30% lá para o final da gestação, porque é quando você vai ter um aumento realmente da demanda. Isso, então gestante, ela tanto tem indicação de tratar se for subclínico, como ela entra naquele grupo que De tem rastreio. indicação de rastreio. Exatamente. Né? Bom. Dela a gente não tem muita dúvida. Agora, vamos para a apresentação Mais mais grave. dramática, Isso. né, do hipotireoidismo, que é onde a gente não quer que os pacientes cheguem. Não, mas Ainda bem que é a mais bem rara, difícil, né? bem difícil de ver na raro prática. Eu acho que se eu vi 2, É, foi muito. Assim. Eu vi um na residência. tivemos um. Então, um né? na residência É. e um na minha residência. É. Eu também só lembro de ter visto essa que chegou lá na nossa enfermaria. Bom, e aí, vamos falar um pouquinho sobre coma mixedematoso. Bom, o coma mixedematoso é, assim, um hipotireoidismo bem importante, bem grave, e que aí você vai ter alguns sintomas específicos. Aí entra naquilo que a gente falou. O hipotireoidismo, via de regra, ele é difícil de diagnosticar, né? Qual a nossa sorte? É que, geralmente, o coma mixedematoso, ele não é a apresentação inicial Usual. de um hipotireoidismo. Geralmente é um paciente que já faz uso e aí que por algum motivo teve algum fator predisponente que desencadeou o coma. Então, assim, o que você vai ter, né? Via de regra, são alterações de um coma, realmente. Você vai ter alteração do estado de consciência, mas uma coisa que vai chamar a atenção é que vai ter uma hipotermia importante. Então, um paciente que por acaso chegue para você, né, com instabilidade Rebaixado. hemodinâmica ou com alteração Uma do hiponatremia. Isso. Então, assim, se tiver hipotermia, mesmo que não tenha história Tem que passada pensar. de hipotireoidismo, a gente pensa. E se tiver história de hipotireoidismo, sempre pesquisar, né? E aí a gente precisa pesquisar alguns fatores
Sim, o que é que causou, né? Qual foi o start para E esse assim, coma? outra coisa, né? Lembrar ainda do mixedema, né? Que tá aí no nome, né? O paciente pode chegar com aquela síndrome edemigênica, anasarcado. Então, teve edema, teve hipotermia ou teve um rebaixamento de nível de consciência. Sem outra explicação, a gente tem que pensar no coma. E aí, você falou dos fatores precipitantes, né, André? Quais são as situações que podem fazer esse paciente se apresentar? Já chutou a bola. O paciente tinha hipotireoidismo, fazia uso da medicação e ele teve a brilhante ideia de parar de tomar medicação. Ótimo. Então, assim como na CAD, o paciente tem a deficiência do hormônio, ele vai apresentar o coma. Se o paciente tem uma infecção muito grave, que demanda um estímulo metabólico e a tireoide não é capaz de suprir, ele também pode abrir um quadro. E uma que é infrequente aqui no Brasil, é mais frequente nos países Eu frios. pensei que fosse a mais comum aqui. Aqui em Recife, acho que não tem um caso. Que é o paciente que se expõe ao frio. Né? No frio ele vai Frio precisar aumentar excessivo. o metabolismo, o frio mais excessivo, e aí ele também não consegue e acaba entrando em coma mixedematoso. E aí, assim, é interessante que você fala, né? Geralmente é uma alteração bem importante. No paciente que eu tive na minha residência, o paciente chegou com um TSH de 150. A gente não acreditou, a gente repetiu e era 150 mesmo. E assim, quando trata o paciente, que a gente pegou o paciente no ambulatório, é outra pessoa, completamente diferente. É verdade. Tá, então já que você falou quando trata o paciente, Como como trata? trata, né? Bom, nos guidelines, eles colocam duas formas. A gente pode usar a levotiroxina oral e a levotiroxina venosa. Como a gente já falou mais cedo, aqui no Brasil a gente não tem essa formulação venosa, então vamos focar na oral, que é o que a gente vai usar. Isso. Então a gente vai ter uma dose que a gente vai dar no momento que o paciente, que a gente deu o Deu o diagnóstico, diagnóstico. tá certo? E a dose que a gente vai ficar usando de manutenção. Então a gente tem uma dose de ataque e uma dose de manutenção. A dose de ataque vai ser de 500 a 1.000 microgramas. Então, assim, é muito comprimido. Sim. Lembrando que o comprimido é de 25, né? Assim, a maioria dos comprimidos... Mas assim, a gente tem 33, apresentações 66, até 100. 112 a gente Isso, tem. mas assim, realmente o mais disponível é de 25 ou 50. Isso. Então, assim, a gente vai fazer uma dose de 500 a 1.000 de ataque e depois vai deixar de manutenção de 100 a 200 microgramas por dia. Então, é uma dose bem grande Sim. para Né? iniciar. Se a gente calcular, por exemplo, numa paciente de 50 quilos, a dose inicial, sem estar em coma, seria ali 80, 82 microgramas, mais ou menos, né? Aqui a gente já A gente vai... tá fazendo 10 vezes isso, e né? já Isso. vai logo quase Isso. 1.000. Porque o objetivo é tirar o paciente ali do risco iminentemente de vida, morte, no né? caso, É. de morte. Bom, e a título de informação, se vocês quiserem saber a dose venosa, vai que um dia tem no Brasil, né? Vai Não sei quanto chegar. tempo vai ficar esse episódio por aí. Então, a gente vai fazer de 300 a 500 microgramas de dose de ataque e de 50 a 100 microgramas por dia de manutenção. Perfeito. Muito bom. Além da reposição do hormônio, o que mais que a gente vai precisar Pronto. fazer? Esse paciente, muitas vezes, ele tem uma insuficiência adrenal associada. Então, a gente vai precisar... Lembra que a gente tem como fazer essa insuficiência na dose de choque? Que é o que a gente chama de corticoide na dose de choque. Vai ser mais ou menos a mesma coisa. A gente vai fazer de 50 a 100 de hidrocortisona de 8 em 8 horas. Isso. E inclusive tem diretriz, tem recomendação na literatura que diz que teoricamente você não precisaria nem esperar o T4. Você dosou o TSH ali Já e o viu? TSH ele veio aumentado e a suspeita de coma, você já começa a medicação enquanto pede o T4, obviamente, mas isso não deveria atrasar o seu tratamento porque a mortalidade é muito grande. É quase 50% de mortalidade. Inclusive, só pra gente lembrar, né? Sempre vai ter o fator que causou, o fator precipitante. Que tem que Se ser for- tratado. Isso, a gente sempre precisa tratar. Se o paciente parou de fazer a medicação, a gente já vai Já vai voltar, estar voltando. né? Mas se o paciente está com infecção, a gente precisa tratar. Se o paciente tiver com hipotermia, a gente precisa corrigir. Isso, e aí, assim, é o que você falou, né? Tem que fazer a dose de ataque. Ah, um paciente tomava 100 microgramas Não importa, vai tomar 500. Vai tomar... Aí depois você deixa a dose de manutenção que você sabia que ele tomava. Isso. Paciência. Bom, vamos ver se o pessoal já tá sabendo tratar mesmo. Vamos retomar nosso caso clínico. Vamos lá. embora. Pra ver se o pessoal tá fera no hipotireoidismo. Só relembrando, é um paciente de 65 anos que chegou em Anasarca, hipertenso diabético coronariopata. Como a gente falou, faz parte do diagnóstico diferencial de síndrome edemigênica. Pedia a função tireoidiana e aí ele veio com um TSH de 34, com um T4 livre normal. Aí a primeira pergunta, a gente vai respondendo, mas vocês vão respondendo aí também. A primeira pergunta é, que tipo de hipotireoidismo é esse? Tararara. Então, o paciente tem, pela definição, um hipotireoidismo subclínico.
o TSH está aumentado, enquanto o T4 ainda está normal. A segunda pergunta é... Vamos tratar? E aí, doutora Gabriela, que falou de tratamento do hipotireoidismo subclínico? Bom, então a gente já sabe que esse é um paciente idoso, então a gente teria seria mais permissivo com o TSH, porém esse TSH é acima de 10. Se ele persistir elevado, né, persistir acima de 10, a gente vai começar o tratamento. Isso, e aí ele já tem outras coisas que já favorecem a gente não precisar repetir esse TSH, né? Que é o fato dele já ser um paciente com doença cardíaca, tem o diabetes, geralmente a gente tende mais no diabetes tipo 1, né? Mas seria uma condição. E esse paciente também tem uma anemia no exame admissional, que, lembrando lá, pode ser uma manifestação do hipotireoidismo. Então tem tudo para ser tratado. Isso. Outra coisa, e qual é a dose que a gente vai usar para ele? Olha o coração dele aí. Isso, né? Então, mesmo a gente acreditando que essa anasarca dele é por conta da disfunção tiroidiana, a gente não vai fazer dose alta. A gente vai começar com 25 microgramas. Ou até 12,5, né? Ou até dependendo 12,5, né? Isso. de onde você seguir. A gente teve essa discussão Sim. na enfermaria, se ia começar 12,5 ou 25 para ele. Optamos por 25, né? Então, ele tem a idade e tem a cardiopatia como fatores para a gente não começar nessa dose de 1,5 a 1,8 microgramas. Geralmente a gente vai começar 12,5 naquele paciente que tem um Um altíssimo idoso risco. frágil. Ou acabou de infartar, Isso. tá com IC descompensada, teve uma AVC recente, coisas muito de muito alto risco para a doença coronariana, mas esse daqui tem uma coronopatia que era uma coronopatia teoricamente aí crônica, que estava estável, né? Então a gente fica mais tranquilo. Isso. E o TSH, depois que eu começar, eu vou repetir Com quanto daqui a tempo? uma semana? Não, então a gente já viu, né? A gente tem que repetir. Ou aí seguir pela literatura, mas no mínimo 4 semanas. Isso. Então 4, 6, 8, 12, você não vai estar errado. Eu não preciso ter aquela angústia de só mandar o paciente para casa quando o TSH estiver normal. Se ele melhorou clinicamente, tá, assim, suportou bem a dose inicial, eu posso ir aumentando, assim. É um paciente que eu preciso ver de perto no ambulatório, mas que não precisa estar internado até chegar ali em TSH de 5. Isso. Porque, como sua colega falou, né? Se for esperar 6 meses, vai ficar 6 meses internado. Não tem condições. Então é isso. Bem, então agora a gente vai chegar no momento que o pessoal sempre adora, que é o desafio dessa semana. Então, só para lembrar vocês que já estão acompanhando a gente vai deixar um post lá no Instagram com o desafio que eu vou falar já já. E quem responder, o primeiro que responder corretamente, vai ganhar um cupom de 3 meses para acessar as aulas do Mediclub. E aí, o desafio dessa semana é: qual o mecanismo pela qual a amiodarona causa o hipotireoidismo? Conta lá pra gente no nosso Instagram e quem acertar vai ganhar o cupom. Lembrando que nosso Instagram é @medicinaretada, o mesmo para medicina e pro retada. Confere lá que vai ter um bocado de conteúdo legal. Muito bom. Vamos para as mensagens para casa? Bora lá. Vou começar. Mensagem número 1. O hipotireoidismo primário é o mais comum e, dentre eles, a tireoidite de Hashimoto é a principal causa. Mensagem número 2. O diagnóstico é laboratorial e é necessária a dosagem do TSH e algumas vezes do T4 livre. Mensagem número 3. O coma mixedematoso é uma apresentação fatal e mais incomum. Mensagem número 4. O tratamento inicial é de 1,5 a 1,8 microgramas por quilo, exceto em idosos e cardiopatas. Bom, espero que vocês tenham gostado, curtir um pouquinho o hipotireoidismo com a gente e vão lá conferir nas nossas redes sociais, no Instagram, no TikTok, no YouTube, podem acompanhar a gente e até a próxima. Até a próxima. Tchau. Próxima Tchau. semana tem mais. Semana da endocrinologia, um mês da endocrinologia. Isso, até mais. Tchau, tchau.